Boa tarde a todos. Quinta sessão ordinária de 7 de março de 2025. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Obrigado. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h35. Coloco em votação a ata eletrônica número 5/2025 da quarta sessão ordinária de 24 de fevereiro. Aprovado por 15 votos sim. Esta Casa recebeu 15 expedientes vindo do Poder Executivo e um expediente vindo de outra fonte, que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de lei número 38/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Projeto de lei número 39/2025,
de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre a alteração na Lei 3.236, de 5 de maio de 2016, que assegura às pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência visual, gestantes e idosos, embarque e desembarque dos ônibus fora dos pontos de paradas determinados. Projeto de Lei número 40/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História. Projeto de Lei número 41/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação em locais de grande circulação no município. Projeto de Lei número 42/2025, de autoria do Poder Executivo, que ratifica o primeiro termo aditivo ao contrato de consórcios públicos do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas, Cosimares, bem como autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, abrangendo no município de Hortolândia somente as atividades de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e dá outras providências. Projeto de Lei número 43/2025, de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Guarda Municipal para Polícia Municipal e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2025, de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva, que institui a concessão das medalhas Ângelo Augusto Perugini e Guardiões da Lei e da Ordem Sargento Anchieta e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz e outros, que concede título de cidadã hortolandense a Maria Sônia de Souza, tia Sônia. Projeto de Resolução número 2/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a Resolução número 256, de 31 de outubro de 2024, que regulamenta o regime de adiantamento para pagamentos de despesas, previsto na Lei 4.366, de 1º de outubro de 2024, no âmbito da Câmara Municipal de Hortolândia. Leitura de expediente acessório à matéria. Emenda modificativa e aditiva apresentada pelo vereador Paulo Pereira Filho ao projeto de resolução número 1/2025, de sua autoria, que inclui o parágrafo 2º ao artigo 99 da resolução número 97, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Hortolândia. Item 2, requerimento de desarquivamento, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 181/2024, de sua autoria, que dispõe sobre a inclusão no rol das doenças elencadas pelo município a doença de Hugton. Item 3, ofício de retirada de propositura do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que solicita a retirada do requerimento número 60/2025, de sua autoria, para melhores adequações. Item 4, requerimento de desarquivamento, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita o desarquivamento do projeto de lei 169/2023, de sua autoria, que institui o Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas e de Alertas de Tempestades no município de Hortolândia. Item 5, requerimento de desarquivamento, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita o desarquivamento do projeto de lei 171 de 2023, de sua autoria,
que confere aos acompanhantes de pessoas com transtorno do espectro autista o direito de utilizar igualmente as vagas reservadas para as pessoas com deficiência e de atendimento preferencial e da outras providências. Item 6. Requerimento de desarquivamento de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 172/2023 de sua autoria, que institui o uso de órtese externa denominada bengala longa, com esclarecimento e divulgação das cores, como meio adequado para identificar pessoas com surdo-cegueira no município de Hortolândia e da outras providências. Item 7. Requerimento de desarquivamento de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 191 de 2024 de sua autoria, que dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação Hortolandense de Deficientes Visuais. Item 8. Requerimento de desarquivamento de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 164 de 2023 de sua autoria, que dispõe sobre a inclusão social e o reconhecimento das pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia, fadiga crônica ou por síndrome complexa de dor regional no cadastro já realizado igualmente para a identificação das pessoas com deficiência no município de Hortolândia. Item 9. Ofício de retirada da propositura da vereadora Roberta Moraes Diniz, que solicita a retirada da indicação número 600/2025 de sua autoria para melhores adequações. Senhores vereadores, foram apresentadas 114 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 16 requerimentos. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que possamos ler as moções e requerimentos em bloco. O vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Iremos agora fazer a leitura e discussões dos requerimentos e moções em blocos. Solicito aos secretários que façam a leitura, começando pelo segundo secretário. Requerimento 56/2025, que requer informações sobre a infraestrutura e iluminação na rua Isaurinha Garcia, na divisa dos bairros Jardim São Sebastião e Jardim São Bento. Requerimento 57/2025, que requer informações sobre a reforma da quadra da MF Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda. Requerimento número 58/2025, que requer informações sobre alteração de sentido no trânsito da estrada Antônio Carlos Martins, no bairro Chácara Açaí. Ambos requerimentos do vereador Cremilton. Requerimento número 59/2025, requer informações sobre o programa de pré-aposentadoria. Requerimento número 61/2025, que requer informações sobre substituição de profissional da área da saúde. Requerimento do vereador Edmilson Marcelo. Requerimento número 62/2025, que requer ao Executivo informações referente à troca, reposição, manutenção, reforma e ou restauração de abrigos de pontos de ônibus no município de Hortolândia. O requerimento é de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Silva Meira, Luiz da Regional. Requerimento 63/2025, que requer que requer constituição de comissão de representação na visita à Câmara dos Deputados em Brasília para o 5º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher. Requerimento número 64/2025, que requer informações sobre construção de ponto de entrega voluntária PEV no conjunto habitacional Jardim Boa Esperança. Documento do vereador Paulo Pereira Filho. Requerimento número 65/2025, que requer informações sobre a paralisação da obra localizada na Rua 11, no Jardim Santa Rita, divisa com o Jardim do Bosque. Requerimento número 69/2025, que requer informações sobre a instalação de redutores de velocidade, tipo lombada, para a Rua Lorena, no Jardim Nova América.
Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Requerimento 66/2025, que requer informações sobre a implantação de ponto de ônibus na rodovia SP-101, nas proximidades do condomínio Chácaras Glota Azul. Requerimento do vereador Ananias José Barbosa. Requerimento número 67/2025, que requer informações sobre manutenção das calçadas de acesso à Unidade Básica de Saúde e às escolas do Jardim Adelaide. Documento do vereador Daniel Laranjeira. Requerimento número 68/2025, que requer informações sobre atendimento odontológico nos casos de urgência e emergência na cidade de Hortolândia. O requerimento é de autoria do nobre vereador Clodoaldo. Requerimento 70/2025, que requer informações sobre a empresa Guima Conseco. Requerimento do vereador Edivan Campos de Albuquerque. Tem mais? Requerimento 71/2025, que requer informação sobre as áreas institucionais reservadas para a implantação de áreas de lazer nos loteamentos Jardim Flórida e Parque Vasconcelos. Requerimento do vereador Reginaldo Roberto Reis. Requerimento número 72/2025, que requer informações sobre a área no Jardim São Bento. Requerimento do vereador Cícero César Brasil. Moção número 32/2025. Moção de parabenização em comemoração ao Dia Mundial da Justiça Social, celebrado em 20 de fevereiro. Moção número 34/2025. Moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria Estadual de Educação para instalação de ar-condicionado e climatizadores nas escolas estaduais e na ETEC de Hortolândia. Moção número 36/2025. Moção de parabenização em comemoração ao Dia Nacional do Turismo Ecológico, celebrado em 1º de março. Todos os documentos é de autoria do nobre vereador Luiz Carlos, o Luiz da Regional. Moção 33/2025, moção de apoio às trabalhadoras e trabalhadores expostos ao tempo. Moção 35/2025, moção de parabenização pelo Dia Internacional das Mulheres. Documentos da vereadora Roberta Diniz. Moção número 37/2025, moção de parabenização ao Dia Mundial das Doenças Raras, comemorado no dia 28 de fevereiro. Moção número 38/2025, moção de parabenização pela abertura da campanha de Fraternidade 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Moção do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Moção número 39/2025, moção de pesar pelo falecimento de Geni de Oliveira Luiz. A moção, é de autoria do nobre vereador, presidente Daniel Laranjeira. Moção 40/2025, moção de parabenização ao Hélio Silva pela vice-presidência do Parlamento Metropolitano 2025. Moção do vereador Jonathan Domingues. Obrigado, secretários. Os documentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Documentos foram aprovados por todos os pares presentes. Tem alguém inscrito aí na palavra?
Temos vereador inscrito para o tema livre, vereador Ceará. Senhor presidente, nobre vereador, senhora vereadora Roberta, e os que nos assistem pela web, nobres pares, essa semana foi a semana de carnaval, mas Hortolândia acho que dançou em outro rito, né? A questão dos IPTUs. A cidade toda estão sofrendo sem informação, com altos custos dos IPTUs, e também ponto de apoio da administração também não estão encontrando. Então, quero pedir aqui ao prefeito municipal que reveja essas questões, porque o povo não consegue pagar esses valores absurdos que chegou nas casas e nas residências e comércios da nossa cidade. Então, quero aqui fazer um apelo ao prefeito que reveja a taxa de lixo altíssima, reveja os IPTUs. Tenho certeza, se ele mandar para essa casa, nós damos maior apoio e as pessoas vão ganhar com isso, porque o povo não suporta mais pagar tanto imposto. Agora, dessa vez, pegou a população de surpresa, em virtude do valor altíssimo que eles estão pagando e vão pagar aí nesse ano de 2025. Muito obrigado. Qualquer coisa, eu vou ter mais informação ainda dentro da semana. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Segundo vereador inscrito, vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Roberta. Senhor presidente, quero rapidamente falar aqui sobre dois temas. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos costumeiramente em todo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós vemos flores, nós vemos bombons, nós vemos mimos. Não que não deva tê-los, é importante tê-los, mas é importante também entender que se nós temos a necessidade de ter um Dia Internacional da Mulher, é porque a mulher não ocupa o mesmo espaço ou não tem o mesmo respeito na estrutura social que nós vivemos. Porque se tivessem, nós não temos o Dia Internacional do Homem. A grafia desse dia demonstra claramente que há um descompasso, que há uma situação posta, onde nós precisamos, todo 8 de março, reforçar a luta, de dizer que a mulher ela tem os mesmos direitos quanto ser humano que é, assim como o homem que compõe a sociedade. O dia 8 de março ele tem um papel que vai além do cumprimento e do reconhecimento. O dia 8 de março ele vem para poder criar essa provocação, sadia até entendo, de mostrar que qualquer sociedade que queira efetivamente ocupar um espaço ou ter uma estrutura digna, ela precisa reconhecer a mulher como um agente participante dessa estrutura da sociedade. Reconhecer por mérito, por qualidade, por capacidade, que a mulher também é. Nós sabemos que muitas das gerações são educadas por mulheres. Nós tivemos mulheres que marcaram o tempo, marcaram a história na questão política. Você vai para Margaret Thatcher, primeira-ministra, chamada Dama de Ferro, sem discutir o mérito ideológico e político, mas uma mulher que marcou o seu tempo de maneira muito profunda e contundente. Você vem para o Brasil com Coralina, que deixa claro que nunca é tarde para começar. Você tem a história de tantas mulheres apagadas que não ficaram registradas pela história. Mulheres como as nossas mães, que criaram homens e mulheres com toda a dificuldade vivida naquela época na sua sociedade. A dona G, minha mãe, com a separação do meu pai, ela saiu com 4 crianças pequenas,
e ela conseguiu educar 4 filhos trabalhando para poder sustentá-los, sem escolaridade, sem conhecimento intelectual ou sem formação intelectual, ela conseguiu gerar isso. E nós temos uma infinidade de mulheres que sem elas a estrutura social fica manca. Então nós precisamos refletir sobre o dia 8 de março, tomar ações voluntárias no dia 8 de março, mas nós precisamos entender que se ficar apenas no bombom, nos parabéns, a mulher, ela precisa de espaço e de oportunidade. E é necessário que isso se faça, para que nós tenhamos uma estrutura respeitada de sociedade, para que a sociedade ela possa produzir dentro da sua capacidade total. Não dá para ser uma sociedade só de homens, machista. Ela precisa ser composta, as mulheres têm que ter direito de fala, de voz, de participação. Elas também são agentes que também constroem a sociedade que nós vivemos. Então, deixar referendado esse 8 de março, senhor presidente, de que na nossa casa, às vezes nós tomamos medidas com uma visão muito distante, mas nessa luta de espaço, e aqui não me refiro à questão ideológica, das mulheres, nós precisamos ter a máxima da ecologia. A visão precisa ser global, precisamos enxergar o mundo nessa questão, mas nós temos que ter ação local, na nossa casa, na relação de respeito que nós temos com a nossa esposa, com a nossa filha, com a nossa neta, no meu caso. Esse respeito, é essa ação local que vão fazer com que as mulheres cresçam fortes, determinadas, sem insegurança, para amanhã serem massa de manobra, para amanhã apanharem na vida de um relacionamento louco que terminou escolhendo por não ter uma boa referência para fazê-lo. Então é importante a gente entender, as mulheres são sempre dignas de parabéns, mas a ação que tem que ser tomada precisa ser uma ação de dar espaço, porque só a data em si, só os parabéns de hoje, de amanhã, não vão mudar a história da mulher se não tiver uma ação efetiva de toda a estrutura da sociedade que nos compete. Veja, nós estamos numa Câmara de Vereadores, com 19 vereadores, uma mulher só. A sociedade hortolandense é muito maior. É evidente que não há organização suficiente das mulheres ainda hoje para mudar esse quadro. Mas o que nós podemos fazer? Da mesma questão aplica-se para o negro, só que nós temos mais representações negras aqui, mas não pela organização, porque também não tem. Então, há que se ter um trabalho, particularmente das mulheres, para que nós possamos dar a elas condições de se desenvolverem e estabelecerem de maneira clara e tranquila a sua condição de agente social que ela tem. Queria deixar referendado isso, senhor presidente, e, logicamente, saudar a minha mãe como progenitora inicial de toda a história de mulher maravilhosa que ela teve e tem. Uma outra questão que eu ia abordar, senhor presidente, o vereador Ceará, nem combinamos isso, mas ele terminou falando antes sobre essa questão do IPTU, e eu queria lembrar aqui alguns fatos que são importantes. Primeiro, ninguém deixou de ser avisado do IPTU. Por que eu digo que não deixou? Foram 3 correspondências com a R enviadas para cada residência que tem o cadastro lá na prefeitura, de que, olha, uma carta com uma foto dizendo sua construção aumentou, o valor do seu IPTU vai aumentar. E se vossas excelências se lembrarem, o ano passado, deu o maior chabu quando chegou o IPTU. Essa casa, que não se furtou a essa discussão, chamou para ela, presidente. O vereador Edivaldo era o presidente da casa nesse momento, chamou para ela, vereador Ceará, e pediu ao prefeito, que estava assim em discussão, para que nós pudéssemos criar um programa chamado Regimob.
para não permitir a cobrança direta do IPTU pela metragem que nós já tínhamos. E aqui eu quero esclarecer algumas coisas que são importantes. Por quê? Eu não aguento mais pagar imposto nesse país, e o Brasil é um dos países que mais imposto se paga. E nem sempre temos o retorno dos impostos que pagamos. Isso é consenso. Creio que em todos os segmentos, em todas as ideologias, mas há aqui um problema. O Hortolândia tratou isso de maneira diferente. Primeiro, tirou a foto, mandou, deu chabu, a Câmara puxou para ela. E aí a Câmara, vereador Nilgo, Vossa Excelência lembra muito bem, nós fizemos aqui a aprovação do Regimob, o que era o registro imobiliário. Cada pessoa, 36 mil unidades, 36 mil terrenos, tinham a sua construção ampliada e não informaram a prefeitura, e a foto mostrou isso. E aí o que foi feito pela Câmara, pelo Regimob? Todo mundo que se cadastrasse na prefeitura não pagaria o imposto na pancada só, pelo crescimento, pagaria ao longo de 10 anos, 10% ao ano. Essa casa aprovou isso. Então, quando eu vejo alguém falar do aumento do IPTU, eu me lembro e falo sobre isso. Porque fazer coro agora para dizer é uma aberração, é fácil, mas aí vamos aos fatos. Casos concretos que chegam para mim, chegam para Vossa Excelência. Quando alguém me vem trazer, e muitos vieram essa questão do IPTU, eu peço, quero ver a folha de rosto do seu IPTU de 2024. E pego a de 2025. Casos concretos. A maioria do pessoal do São Sebastião pagava IPTU, presidente, sobre 44 metros quadrados, que era o tamanho originário das casas. Uma senhora veio aqui falar para mim sobre isso e me trouxe. Só que hoje, a casa dela tem 180 metros quadrados e ela não informou a prefeitura. Então, por que o IPTU dela aumentou? Aumentou não é porque o prefeito lançou um aumento absurdo sobre o IPTU, é porque ela pagava sobre 44 metros. A casa dela hoje, só para concluir, senhor presidente. Por favor. A casa dela tem 180 metros, então 44 mais 44 já dá 100%, dá 88%. Se você colocar mais 44 em cima, nós já estamos falando em 136, já dá 200%. Então o IPTU vai aumentando pela metragem, e todo mundo aqui sabe que o IPTU é cobrado pelo tamanho do seu imóvel. Eu fiz inúmeros vídeos e distribuí na cidade, dizendo, gente, olha, o Regimob, uma conquista da Câmara de Vereadores, ele se encerra no ano de 2024. Você precisa levar e ir lá para aderir a isso. Sabe o que aconteceu, vereador Ceará? De 36 mil unidades que tinham que fazer o Regimob, 6 mil compareceram à prefeitura. 30 mil não foram. Ah, mas é que não tinha conhecimento. Está lá as ARs. As cartas AR, elas são registradas. Alguém recebe naquele endereço. A prefeitura não mandou uma, mandou 3 cartas falando sobre o prazo. 30 mil imóveis, os proprietários não compareceram. O que aconteceu agora? Não é o povo todo que está reclamando, são os 30 mil que não fizeram o Regimob. Estão pagando nesse ano o que era para ser pago ao longo de 10 anos. E aí... Não, se não teve o privilégio, aí é um outro assunto. Se a pessoa estava devendo IPTU, e o que foi colocado na lei é o seguinte, quem pode? Todo mundo que está com IPTU em dia ou parcelado. Por quê? Era uma maneira também de provocar o cidadão para que ele assuma as suas responsabilidades. Então, o pessoal que entrou, não parcelou, não pagou, foi rejeitado o Regimob, porque a lei estabeleceu isso como condição. Agora veja, 6 mil foram, 2 mil foram negadas, 8 mil pessoas, 8 mil unidades. E aonde estão o restante? Não foram. Agora, cria-se uma narrativa, e aí o que às vezes me deixa entristecido é que politicamente tem pessoas aí fora que pega essa informação, ao invés de levar a verdade, tratar da verdade, mostrar a verdade,
começa a fazer politicagem baixa, mesquinha, tosca, com uma situação que não é culpa da prefeitura, não é culpa dos vereadores. Nós entramos nessa luta em defesa do povo, e todos os que fizeram o Regimob vão pagar em 10 anos o aumento que alguns que não fizeram. Então, senhor presidente, para concluir, porque eu já estourei o tempo, estou dizendo isso aqui, nobres pares, porque eu fui atrás, me debrucei, estudei essa questão, para que a gente fale a verdade, só ela. Falemos a verdade. Por quê? Contra a verdade não há nada que possa barrá-la. A mentira pode sair por aí à velocidade que for, mas quando chega a verdade, não tem como ela se manter de pé. Se a pessoa tivesse dado atenção para a correspondência que recebeu, hoje não estaria sofrendo essa consequência. Aí, Paulo, mas você está feliz por isso? Claro que não, tanto não estava feliz que nós fizemos a emenda criando o Regimob para garantir que eles pagassem em 10 anos o que alguns vão ter que pagar no primeiro ano. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Terceiro vereador inscrito, vereador Regis da Serralheria. Declina. Obrigado, vereador. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18h08. Teremos o intervalo regimental de... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para que não fizesse o intervalo regimental. Pedido do nobre vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Iremos direto à fase da ordem do dia. Quinta sessão ordinária, 7 de março de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18h10. Matérias da ordem do dia. Observação. Somente após a deliberação do item 1 da ordem do dia, os demais itens poderão ser votados, nos termos do parágrafo 6º do artigo 323 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do veto número 25/2024, de autoria do Poder Executivo, que veta total ao projeto de lei número 146/2024, autógrafo número 183/2024, que institui o selo autista a bordo do município de Hortolândia. Comparecer pela rejeição do veto, vai à discussão veto total ao projeto de lei 146/2024. Com a palavra o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres vereadores, apenas para direcionar esse voto, já conversamos com o governo a respeito do veto e as ADINs que foram apresentadas nesse projeto, elas já foram ultrapassadas por novas decisões, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça e o STF. Então, sendo assim, a orientação para os vereadores, até por se tratar de uma causa autista, que muitos aqui estão enfronhados nela, é de que nós possamos votar pela derrubada do veto, porque já está alinhado isso com o governo e o próprio governo vai estar publicando a lei. Ok? Obrigado, vereador. O veto continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Sim, acata o veto. Não, rejeita o veto.
veto foi rejeitado por 18 votos. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei número 27/2025, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial no valor de 20 mil. Presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e consta apenas com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e de Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei número 27 e 30/2025. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Retomando aos trabalhos, já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 27/2025. A sessão está aberta. Senhores vereadores, a sessão está aberta. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei número 30/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre desdobramento, remanejamento, transposição e transferência de dotação orçamentária no valor de R$ 1.502.300. Presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 30/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Projeto aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4. Discussão única do projeto de lei número 2/2025, de autoria de Valdecir Alves Pereira, o vereador Nego, que dispõe sobre a denominação da Rua 10, no Jardim Flórida. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 2/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do projeto de lei número 3/2025, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, que dispõe sobre denominação da Rua 9, no Jardim Flórida. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 3/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por todos os pares presentes. Temos vereador inscrito para explicação pessoal, o primeiro vereador, vereador Ceará. Vereador Ceará declinou. Segundo vereador inscrito, vereador Regis da Serralheria. Vereador Regis declinou. Dizer que hoje de manhã nós tivemos uma manhã especial aqui com as servidoras da casa. Nós fomos muito bem acolhidos. A Câmara foi representada por mim, pelos vereadores Jonathan, Clemilton, Cezinha, Derli. Dizer para vocês um feliz Dia da Mulher, parabéns a cada uma de vocês. Vocês são vencedoras, guerreiras, e vocês que nos trazem a paz aqui para que essa casa trabalhe diariamente. Muito obrigado a todas. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 10 de março de 2025, às 17h30. Sessão encerrada às 18h34.